Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre cromossomos. O que é um cromossomo? Porque a gente está estudando, na verdade na nossa vida, todo mundo escuta a palavra cromossomo, escuta a palavra DNA, material genético. E às vezes a gente não entende o que é verdadeiramente. Então o objetivo dessa aula é tirar todas as dúvidas e relacionar como um mapa mental o que é um cromossomo. Bom, veja bem, nós temos que agora exercitar um pouco o nosso abstrato. Você sabe que nós temos trilhões de células. Em cada uma das nossas células, imagina, você tira uma celulinha tua. Lá dentro dessa célula, que a olho nu obviamente é invisível, tem um núcleo. Dentro do núcleo de cada uma das nossas células, nós temos 46 moléculas de cromossomos, moléculas de DNA. Então te liga que o troço é muito pequeno. Isso já é uma complicação para a nossa cabeça, porque é algo extremamente abstrato. Para a gente observar os cromossomos, nós precisamos de um microscópio para enxergar uma coisa tão pequena. Então, respondendo à pergunta, o que é um cromossomo? O cromossomo é uma molécula de DNA condensada. Então, quando eu falo para ti que em cada uma das nossas células nós temos 46 cromossomos, significa que nós temos 46 moléculas de DNA. Mas quando essa molécula de DNA, imagine que isso aqui é uma molécula de DNA, quando ela se condensa, quando ela se espiraliza, ela fica fechadinha nela mesma, nós chamamos essa molécula de DNA de cromossomo. Então, basicamente é isso. Bom, vale ressaltar que nós temos um tipo de célula no nosso corpo que não tem material genético porque nem núcleo tem. São as hemácias. Então as nossas hemácias, os nossos glóbulos vermelhos ou eritrócitos, eles são anucleados, não tem núcleo. Logo, não vão ter um material genético. Ela é uma célula que vive muito pouco, é especializada em transporte de gás oxigênio. Mas enfim, todas as outras nós temos. Então se você tirar uma célula do teu braço ou da tua mucosa oral, colocar lá no microscópio, colocar um corante ali, você vai enxergar os seus cromossomos. Beleza, agora vamos entender. Esse aqui, gente, é um cromossomo duplicado. Quando a gente fala que um cromossomo é duplicado, imagina, isso aqui é um cromossomo. Antes da célula se dividir, ele vai ter que se condensar, se duplicar e se condensar. Então primeiro ele se duplica, depois ele se condensa, ele fecha. Só que repara que quando ele duplicou, nós chamamos agora que um cromossomo possui duas cromátides irmãs ligadas por um centrossomo, por um centrômero, ok? Então esse centro aqui de ligação é chamado de centrômero e está fazendo uma ligação entre as duas cromátides irmãs. Então te liga, um cromossomo ele pode estar simples ou pode estar duplicado, só que continua sendo um cromossomo. Isso é importante você, porque professor, às vezes eu estou vendo aí um exercício e às vezes o cromossomo está em forma de X, às vezes o cromossomo está em forma apenas de uma perninha, ou ele está simples ou ele está duplicado. Nesse caso a gente chama de cromátides irmãs. Esse aqui é mais comum, a imagem desse aqui duplicado é mais comum, porque lembre-se, claro, daí é uma outra aula, quando você está estudando, por exemplo, mitose, você estuda antes da mitose, tem a intérfase. Lá na fase S da intérfase, o cromossomo, o DNA, ele tem que se duplicar. Então ele se duplica primeiro, se duplicou. E depois, lá na mitose, ele vai ter que se condensar e vai ficar com esse formatinho aqui. Mas enfim, você já sabe que um cromossomo é uma molécula de DNA. Poxa, DNA... As pessoas no mundo aí podem até não saber o que é um DNA. Mas com certeza já ouviram esta sigla, DNA. Com certeza já ouviram a palavra cromossomo, é algo que está intrínseco na nossa vida. Mas então vamos relacionar. Veja bem, então imagina que ele está super condensado. E eu vou pegar um fiozinho desta molécula aqui de DNA condensado, desse cromossomo, e vou esticar aqui, ó. E aqui está, olha a relação. Então esse DNA, essa molécula, tem as letrinhas que a gente chama de bases nitrogenadas, já vou falar para vocês, e ele vai se condensando, ele se enrola em proteínas chamadas de histonas. Essas proteínas histonas são reguladoras dos genes e também auxiliam para que o material genético, para que essa molécula consiga se fechar nela mesma sem ter
nenhum problema. Então olha só que legal, puxei, está aqui o material genético, está aqui as letrinhas. Agora repara que eu vou tirar uma dessas letrinhas numa molécula. Então tirei isso que está em azul e joguei para cá. Isso aqui é um nucleotídeo. Então quando nós temos uma letrinha, nós chamamos a letrinha de base nitrogenada. Só que essa base nitrogenada está ligada a outras duas coisinhas, que é um açúcar, desoxirribose, um açúcar com 5 carbonos, uma pentose, e um fosfato. Então quando tem o fosfato ligado a um açúcar, desoxirribose, e ligado a uma base nitrogenada, que é a letrinha que aparece, porque a única coisa que diferencia nesses casos são as letrinhas. Continua sendo o açúcar e continua sendo o mesmo fosfato aqui, para cada uma dessas letras. Por isso que a gente não precisa mostrar eles, a gente só mostra as letrinhas. Isso é um nucleotídeo. No caso de uma molécula de DNA, certo? No caso de uma molécula de DNA, esse açúcar, essa pentose, aí seria interessante você assistir a aula de carboidratos, né, aula de açúcares, é uma desoxirribose. Se fosse um RNA, seria o açúcar chamado de ribose, ou seja, o açúcar de uma molécula de RNA é ribose. De uma molécula de DNA é desoxirribose, por isso que vem DNA. Tranquilo, né, gente? Então, olha só, lembrando aqui, no material genético, numa molécula de DNA, você tem uma fita dupla, no qual de um lado se tem adenina, do outro lado vai ter timina, A liga com T. Se de um lado tem timina, do outro vai ter adenina, T liga com A, sempre isso no DNA. O C, citosina, liga com G de guanina, o G liga com C e assim por diante. Agora, que vem a grande questão. Uma molécula de DNA é gigante. Ah, professor, tu falou que é pequenininho. Claro, a gente não enxerga no extremamente pequeno. Mas se você esticasse ela, seria gigantesca, obviamente pensando em nível molecular. Então, quando você tem isso aqui, olha, essas letrinhas aparecendo, uma grande sequência dessas letrinhas que guarda informação para que a gente forme uma proteína, a gente chama de gene. Então, quando você pega uma sequência de letrinhas e essas letrinhas têm informação suficiente para que o nosso corpo, para que a nossa célula, melhor dizendo, consiga fazer a leitura do gene e produza uma proteína lá nos ribossomos, nós dizemos que essa é um gene. Então o gene está dentro do DNA. E o nosso DNA tem vários e vários e vários genes, milhares de genes. Então vai tá? Durante toda essa extensão aqui. Perfeito? Então olha só, agora, a partir de agora, isso que é interessante, cara. Essa aula é legal porque a gente viaja. Normalmente você está lendo, a gente vai, o gene é isso, o material genético é isso, fica tudo solto. Eu estou compactando tudo para você que destruir na biologia. Então, o cromossomo é uma molécula de DNA condensada, descondensei aqui, vai aparecer as letrinhas, uma sequência específica de letrinhas, a gente chama de gene, e guarda informação para o nosso corpo produzir uma proteína. Por isso que eu tenho, por exemplo, a cor do meu olho, é diferente da cor do teu olho. Pode ser. Por quê, professor? Ora, porque eu possuo um gene que tem umas letrinhas diferentes da tua, logo o meu olho vai ter uma cor um pouco diferente que a tua, a cor da minha pele, o meu cabelo, enfim. Lembrando que o nosso material genético é 99, quase 100% igual. O que muda são alguns genes específicos para algumas características. Tranquilo, pessoal? Então isso aqui foi, tá? Tira uma fotinho aí. Lembra que eu falei, é centrômero. Falei outra coisa antes lá, tá? Centrômero é essa regiãozinha. Claro que se você for estudar nas minhas aulas de síntese proteica, a gente vai falar isso aqui novamente com mais detalhes e tal. Isso aqui eu realmente quis compactar tudo para vocês. Agora, outras informações muito relevantes. Um cromossomo contém o material genético do indivíduo, ou parte dele. Pensa comigo. Cara, isso é um troço que chega a arrepiar, velho. Tudo que tu és, toda a informação do que tu tens, que tu herdou dos teus pais, que herdaram dos teus avós, que herdaram dos teus bisavós, isso vem sendo passado de geração em geração, está guardado aqui, numa linguagem que hoje a gente chama das letrinhas. Olha os vírus aí. Já codificamos o material genético de determinado vírus. Poxa, tá lá as letrinhas todas aparecendo pesquisa, vai estar aparecendo esse monte de letrinha. A partir disso a gente sabe o código deles, a gente sabe a sequência e o seu material genético. Então todo o nosso material genético está guardado nos cromossomos que nós e também que os outros indivíduos têm. Tá? Lembrando que o cromossomo contém os genes, em última análise são os genes aqui. Agora fica ligado, existe o que a gente chama de células diploides. Todas as células do nosso corpo
com exceção dos gametas, são células diploides. Células diploides são células 2N e a gente chama de somáticas. Aí fala, professor, agora o troço estava até tranquilo, agora tu vem com somática 2N? Não, fica tranquilo. O que significa 2N? Lembre-se só, você herda um conjunto de cromossomos do teu pai e um conjunto de cromossomos da tua mãe. No nosso caso, nós herdamos 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Logo, o conjunto N é 23, mas como a gente herda duas vezes, é 23 vezes 2. Por isso que nós temos 46 cromossomos. Nós herdamos o cromossomo 1 do pai e o cromossomo 1 da mãe. Nós herdamos o cromossomo 2 do pai e o cromossomo 2 da mãe. Fica, aguarda essa informação que eu já vou falar um pouco mais sobre isso. E temos também as células haploides. Células haploides são células N. Estas são as células sexuais, os gametas. Porque pensa comigo, vou ter um filhinho, vou ter uma filhinha. Para que eu possa ter um filho, eu tenho que reduzir a célula reprodutiva à metade do material genético. Por quê? Porque eu vou pegar, por exemplo, um espermatozoide que vai se unir a um ovócito, um óvulo feminino. N com N vai gerar um indivíduo 2Ns. Por isso que na meiose, essa aqui a gente estuda na meiose, você vai ver que ela reduz o número de cromossomos. Tinha 46, passa a ter 23, no caso da nossa espécie. Tá? Existem espécies com muitos mais cromossomos, outras com menos cromossomos. Certo? Então, se cair na tua prova células haploides, sabe que é um conjunto apenas de tipos de cromossomo. Agora sim, o que é um cromossomo? O que são cromossomos homólogos? Lembra que eu falei que, por exemplo, nós temos o cromossomo 1, que a gente herda do pai, e o cromossomo 1 que a gente herda da mãe. Se é o mesmo cromossomo, não mesmo, mas o cromossomo que tem o mesmo conjunto de genes, eles são chamados de cromossomos homólogos. Então eles possuem o mesmo conjunto de genes. Por exemplo, o gene para a cor do olho está no cromossomo 1. Então vai estar no cromossomo 1 do pai e no cromossomo 1 da mãe. Perfeito? Então esses são os homólogos. Guarde bem essa informação. Nós temos 23 pares de cromossomos. Quando eles têm o mesmo conjunto gene, são os cromossomos homólogos. Perfeito. E aí, pessoal, uma coisa muito importante que cai direto também em Enem, em vestibular, na prova, é o cariótipo. O cariótipo é um exame que é feito para analisar, para ver a constituição cromossômica de uma célula, ou logo de um indivíduo. Então você isola uma célula que esteja na metáfase, é uma das fases da mitose, onde eles estão extremamente condensados, você tira uma foto, recorta os cromossomos e monta. Montando então um exame de cariótipo. Ali você pode ver se os cromossomos estão em números corretos, se eles estão com a estrutura correta e tudo mais. Por exemplo, um indivíduo que tem síndrome de Down, ele vai ter um cromossomo a mais em cada uma das células, lá no cromossomo 21. Então lá ele vai ter, em vez de 2, vai montar o cariótipo, vocês vão ver que vão ter 3. Isso é chamado de trissomia, porque tem um cromossomo a mais. Obviamente nós temos aula falando sobre as alterações cromossômicas, beleza? Então é um exame. Agora, nos procariontes, bactérias e árqueas, então nós não estamos falando nas células eucarióticas, e sim nas células procarióticas, geralmente, porque na biologia a única constante é a variável, tem apenas um cromossomo e esse cromossomo é circular. Professor, troça mais simples. Lembre-se, simplicidade não significa menos evoluído, simplesmente é uma célula menos complexa, mas são tão evoluídos quanto nós. Por exemplo, existem organismos que têm centenas de cromossomos. Nós só temos 46. E tu vai pensar assim, professor, um organismo que tem centenas de cromossomos, um protista, por exemplo, ele é extremamente complexo. Não, número de cromossomos não significa mais evoluído. Pode até ser uma célula um pouco mais complexa, mas não significa nada. Beleza? Que fique bem clara esta informação também para vocês. Ok, gente, então uma aulinha simples. Eu quis resumir para vocês. Deixa eu ver se eu não me esqueci de nada aqui. Eu acho que é isso. Beleza, pessoal? Tendo quaisquer dúvidas, coloca aqui nos comentários. Essa foi uma aula que vocês pediram muito. Fala, professor, eu sempre me confundo nisso, naquilo. Muitos alunos mandaram direct lá no Instagram. Pode mandar, @professor Samuel Cunha. Manda a sua sugestão, que quando é uma sugestão recorrente,
eu dou prioridade para gravar as aulas e essa eu fiz questão de gravar aqui para vocês. Tá bom, gente? Um grande beijo, um grande abraço e muita força, muito foco, muita fé, que tudo sempre dá certo. Isso que fique sempre no nosso interior. Dificuldade? Temos. Momentos ruins? Temos. Mas basta seguir lutando que no final sempre vai dar certo. Até mais.